Muito boa tarde, mais uma vez a alegria de realizar o Café com Kit, esse programa que graças a Deus nós temos feito toda quinta-feira às 17 horas e tem sido um sucesso. E para que a gente continue interagindo com você e trazendo as melhores informações aqui na minha mesa de café, tão bonita, bem apresentada, decorada pelo Jardim das Colinas, nesse cenário bonito de Saulo Souza e com delícias na nossa mesa da Delicatesse de Trigos, de Carla Mello, o Estúdio do Bolo, a Casa do Queijo, presente aqui na nossa mesa. Hoje uma mesa preparada especialmente porque hoje é com muito carinho que eu recebo esse convidado, além de ser um dos profissionais mais conceituados em Garanhuns e região, o Dr. Bruno Lopes é meu sobrinho, uma pessoa muito querida por mim, por todos da família, hoje uma das pessoas ouvida por todos os membros da nossa família e cuida de tantos pacientes em Garanhuns e região. Então é com muito carinho que eu vou receber aqui na mesa do Café com Kit o Dr. Bruno Lopes. Olá, Bruno! Que alegria, quase que eu chamo Bruninho. Boa tarde, meu querido, que prazer, muito obrigada, que eu sei como é o seu consultório lotadíssimo, graças a Deus, e você ter aberto essa brecha na sua agenda para vir conversar conosco nesse assunto que eu lhe aperriei tanto para você vir falar aqui, porque é uma mudança grande de comportamento nas pessoas na pandemia. Mas antes de Dr. Bruno começar a nos responder o que nós estamos tão interessados em saber, eu quero dizer a vocês que Dr. Bruno tem graduação médica pela Faculdade de Ciências Médicas da Universidade de Pernambuco, pós-graduação em Psiquiatria pela Universidade Estácio de Sá, especialização em Neuropsiquiatria pelo Instituto Pinel do Rio de Janeiro e membro titular da Associação Brasileira de Psiquiatria e da Sociedade Brasileira de Neurofisiologia. Portanto, estou aqui na mesa do Café com Kit com um dos mais renovados profissionais da psiquiatria em Garanhuns e nós já vamos começar. Doutor Bruno, falando, eu queria que o senhor falasse para os nossos seguidores, aqueles que estão nos assistindo, das mudanças impostas pela Covid-19 à sociedade. Antes de mais nada, eu queria agradecer o convite. Para mim, realmente é um prazer estar aqui nesse projeto tão bonito, um projeto que aflorou um pouco a expectativa de Garanhuns. Que bom! Para tentar justamente informar, deixar as pessoas de uma maneira, não num assunto assim tão sério como é a parte médica, mas quebrar a rotina do pessoal com assuntos mais leves, assuntos mais pesados, de toda forma está informando. Então é um projeto bonito, um projeto que eu tenho certeza que vai ser sucesso e eu quero deixar aqui o meu agradecimento por fazer parte desse início desse projeto e tenho certeza que já é um sucesso. Que coisa tão boa, fico muito feliz que uma pessoa com sua capacidade faça essa análise, porque foi muita luta para que nós também, sofrendo com a pandemia, pudéssemos formatar o projeto do portal, dentro do portal esse programa, depois de tanta luta, tantas mudanças que tivemos que fazer por conta da Covid-19, tanto é que hoje, para que você esteja aqui na nossa casa, na nossa mesa, tomando esse café, nós tivemos o cuidado de sanitizar toda a casa com essa empresa maravilhosa, que é a O3 Clean, que preparou esse ambiente. Então, nesse momento, nós estamos livres do Covid. Então, vamos lá, doutor Bruno, vamos, que as pessoas estão interessadíssimas em saber sua posição em relação à Covid-19. Você falou sobre mudanças de comportamento. De fato, estamos há um ano de pandemia, então é um ano em que nós começamos a perceber que estamos vivendo uma guerra. Não é só uma questão de vírus, é uma questão de guerra que está assolando o estado mental das pessoas. Então, quando você percebe que as pessoas começam a ter reclusão de casa, não conseguem mais ter uma convivência social, não conseguem mais viver o lazer que antes vivia, começam a gerar a sensação de pânico. Porque quando chega no consultório, uma pessoa, hoje, a primeira avaliação que se faz, além do estado mental, é justamente o quanto a pandemia ela influenciou de maneira depressiva, de maneira ansiosa, de maneira obsessiva, de medo, de sensações de pânico. Então você precisa entender que o paciente ele pode ter medo da doença,
medo de morrer. Então, isso também não é privilégio dos adultos. Aconteceu com crianças, e a criança está numa fase de desenvolvimento, então que ela precisa se moldar à sociedade. Então a criança ela não foi feita para estar em casa, ela foi feita para ter essa moldura dentro de casa. Por isso que foi tão importante a luta da Sociedade de Pediatria para tentar voltar o quanto antes à questão escolar. Não porque queriam tirar as crianças de casa de uma maneira para deixar os pais mais livres, mas por querer melhorar a saúde mental das crianças. Porque crianças a partir de 6, 7 anos, que estão nessa transição para a segunda infância, elas têm uma questão social muito grande. E isso aí vai envolvendo a situação familiar dela, e você começa a perceber crianças com muitas dores de cabeça, crianças com muito medo. Isso é ansiedade, doutor Bruno? Isso é ansiedade. Justamente, para poder você ter uma resposta de defesa, o nosso cérebro libera um neurotransmissor chamado adrenalina, que essa adrenalina faz parte da nossa vida. Quem é que não se prepara de maneira para sentir um alerta? Quem é que não tem aquela sensação de emocionais de maneira corriqueira ou de maneira ocasional? Então a adrenalina ela faz parte da nossa vida, só que essa adrenalina ela não pode ser liberada de maneira muito constante, porque há um certo deletério em outros neurotransmissores que é o que mantém o nosso humor estável. Então quando a gente dá uma carreira na rua, que a gente para, que bota a mão no peito e sente o coração acelerado, isso é a adrenalina, foi liberado para poder nosso organismo entrar em funcionamento mais intenso. Mas só que se a gente estiver em casa assistindo um filme e esse coração acelerado de repente, na mente das pessoas vem o quê? Uma sensação de que o coração vai parar, que é justamente o que dá indício de uma síndrome de pânico. Você tem uma explosão adrenérgica muito espontânea, sem nenhum fator que exigisse aquilo. Então você tem uma adrenalina muito forte, e isso aí acaba mexendo com seus neurotransmissores, e você começa a ter sensações de tensões muito grandes. Doutor Bruno, você falou há pouco que a pandemia era uma guerra, e eu achei interessantíssimo, porque além do medo que todos nós, claro, viventes, temos de ser contaminados pelo vírus, há também a guerra muito grande, a guerra psicológica feita por muitos membros da sociedade. E nós, leigos, no caso o senhor, tem toda a sabedoria e entendimento para direcionar o seu paciente. Mas o grande público, em geral, é muito influenciado principalmente pela mídia. Então, o senhor acha que essa pressão psicológica que está sendo feita nas pessoas hoje podem levar essas doenças que você trata hoje no seu consultório? Isso pode se prolongar na vida da pessoa? Isso pode deixar sequelas? Já está deixando sequelas. Assim como a gente tem uma explosão de doenças mentais pós-guerras, com pessoas que participaram de guerras de verdade, né? Aquela guerra que a gente conhece propriamente dita, se bem que o Covid ele é uma guerra. Ele é uma guerra silenciosa, uma guerra provocada por um vírus que quem está acometido com sintomas fica em casa, mas é uma guerra tão perigosa que quem transmite são as pessoas assintomáticas. Então, enquanto você tem 85% das pessoas assintomáticas vivendo no meio social, fazendo uma transmissão em massa, aquele pouco que ainda tem sintomas fica em casa, com baixo nível de contaminação, para você ver o nível da guerra que é. Então, a mídia ela começou a entrar de maneira politizada para tentar passar as informações mais sensacionalista. Então, em vez de agradecer a quantidade de pessoas que conseguiram se salvar, as pessoas curadas, que são milhões, começaram a falar muito em mortes. Então, aquelas pessoas mais sensíveis, vamos imaginar que uma pessoa ela tenha 25% de chance de ter depressão. Uma pessoa, qualquer pessoa, independente da genética, independente da personalidade, independente do temperamento, independente do local que vive, fatores externos, uma pessoa tem 25% de chance de ter uma depressão na vida. Eu devo ter 50%. Então, aquela pessoa que já teve uma vez, já aumenta para quase 40% a chance de ter uma segunda vez.
Então imagine a quantidade de fatores externos que a própria pandemia está influenciando na mente das pessoas. Então, se uma pessoa tem essa chance de 25%, a gente pode transferir para a população geral. Então, 25% da população geral vão ter depressão pelos fatores externos que estão acontecendo. O doutor Bruno, em que momento a família, que é o grande sustentáculo de qualquer pessoa, é a família. Em que momento a família pode identificar se um membro está entrando em depressão, está com depressão? Em que momento a gente pode, esse gatilho, a gente poderia... É uma pergunta maravilhosa, porque muita gente tem aquele binômio de comparativo, depressão e tristeza. A gente não pode fazer essa comparação porque tristeza é um fator normal, é a fisiologia. Qualquer pessoa tem um fator de tristeza, mas a tristeza ela é temporária. Acontece uma tristeza e automaticamente o cérebro ele entra em estado de alerta para tentar subir o seu humor novamente, com alguns neurotransmissores que faz com que esse cérebro volte a se sentir bem novamente. Só que a partir do momento em que essa tristeza ela se aprofunda e o tempo dela acarreta em torno de 10 a 15 dias, ou seja, 2 semanas de uma tristeza profunda, então a família já tem que entrar em alerta. Ah, mas só existe depressão com tristeza? Não. Não existe depressão com tristeza apenas. A tristeza é um dos sintomas. Existem depressões, por exemplo, a depressão de variação bipolar, que pode não começar como uma tristeza, mas como uma euforia. Uma situação em que as pessoas se colocam de maneira muito prejudiciais, seja criando manias em certas coisas, mania de compra, mania de álcool, mania de fumar, mania de sexo, qualquer tipo de euforia, ou seja, que acelere o seu humor. Isso pode ser uma depressão bipolar. Existem as depressões melancólicas, que é aquela pessoa que aparentemente não é triste, mas ela é muito introspectiva, ela é muito fechada, ela é muito quieta, ela não tem convívio social, ela não gosta de conviver com a família, ela está dentro de casa, dentro do seu quarto. O seu nicho de proteção é justamente aonde ela se sente o prazer. Então, todo mundo, principalmente os familiares mais próximos, você já tem um mapa de como é aquela pessoa. Tem pessoas que gostam de estar em casa? Tem. É algum problema? Não é problema. Mas imagina aquela pessoa que gosta de estar em casa e de repente não gostar nem de falar com a família. Praticamente se isolar. Então aí é doença. Aí é a doença, não é? Ao alerta de que seja uma doença. E como é que a gente vai identificar essa doença? Através de uma anamnese psiquiátrica, onde a gente vai fazer o comparativo de situações que é dita normais, né, de percepção, de atitude, de comportamento, de pensamento, o porquê aquela pessoa está daquela forma, quais foram os fatores externos que levaram aquilo, se houve decepção de trabalho, decepção amorosa, se houve uma situação traumática muito intensa na vida da pessoa. Aí é onde a gente volta para o Covid. Qual é a pessoa que está vivendo que não está sendo traumatizada pelo Covid? Umas muito, outras menos, outras praticamente estão com a vida normal, por exemplo, médicos em geral, né, os profissionais da área de saúde, policiais, pessoas que trabalham em supermercado, em posto de gasolina, são pessoas que não se deram o direito de descansar. Então essas continuaram a vida normal, encarando o vírus que está no mundo. Por que estão trabalhando? Recebendo o seu dinheiro. São menos expostos à doença? Não. Pelo contrário. Tem muita pessoa que sai de casa e está justamente sofrendo o medo de adoecer e levar para casa a doença. Então, essa pessoa, externos traumáticos muito grandes. Essas pessoas, com certeza, eu fico a imaginar e eu vejo, todo mundo vê as grandes reportagens de pessoas que são chamadas os trabalhadores essenciais, né? Então aquele trabalho é essencial, você tem que ir. Mas aquela pessoa vai, volta, aí fica aquelas... Ele está circulando o vírus, não é isso? Circulando. Não é? E aí, o que a gente... Há uma preocupação muito grande em pensar como as pessoas estão diferentes.
você convive com muita gente diariamente no seu consultório e são problemas diferentes, porque era muito bom, né? Era assim, o médico, todo mundo chegasse lá, fosse o clichêzinho, né? Todo mundo igual, mas são problemas diferentes. E agora que as coisas estão aliviando um pouco, quando a gente fala com as pessoas, cada um tem uma história diferente para contar. Doutor Bruno, eu queria até lhe pedir para falar um pouco disso, porque eu acho, e não sei se o senhor não concordar comigo aí, por favor, explique para os nossos seguidores, me diga, eu acho que até o luto da Covid é mais dolorido do que o luto comum, porque as pessoas têm o hábito de enterrar seus mortos, de velar seus mortos. E hoje você não sabe nem como seu ente querido está ali, né? Aqui eu trago um exemplo, que eu sei que além de um grande profissional, você é uma pessoa de uma religiosidade ímpar, conhecedor, estudioso da Bíblia, amante de alguns membros de nossa igreja, como era de Dom Henrique, que agora vai completar 1 ano da morte de Dom Henrique, já completou 1 ano da morte de Dom Henrique, e a gente saber que um homem daquele, com a mente daquela, foi sepultado sem ninguém ter o direito de ver. Assim, eu falo de Dom Henrique, dando ele como exemplo de tantos outros. Então me diga, doutor Bruno, o senhor acha que o luto da Covid é um luto mais dolorido do que o luto normal? Ele é um luto traumático, em um momento traumático. Então, se você imaginar que é perder um ente querido por conta da Covid, e imaginar que se ela não existisse, talvez ele não tivesse morrido, imagina o trauma que é você perder. Saber, eu perdi por conta de uma pandemia. Provocada, não sabemos. Só o futuro vai dizer. Então, só o futuro vai confirmar se houve uma guerra biológica de fato. E aí, a guerra biológica, ela acabou com um familiar meu sem ele sair de casa. Porque uma coisa é você saber que seu pai, naquela época, né, que eram os homens que iam para a guerra, enquanto as mulheres ficavam esperando seus maridos, seus pais em casa. Mas aqueles homens estavam indo para a guerra com a disposição heróica de ir para uma guerra. Hoje em dia você está tentando se esconder de uma pandemia e ela lhe pega em casa. E acaba ceifando a vida. Então veja o fator de guerra traumática que é. E mais traumático ainda é você não poder fazer a homenagem àquela pessoa que você tanto amou. Então isso leva a um estado depressivo. Ontem mesmo, na missa à noite, eu encontrei um casal que perderam o seu filho agora há pouco. E de fato você vê o semblante de pessoas que estavam ali na missa, tentando encontrar o equilíbrio espiritual em si, mas o fator mental, muitas vezes ele quebra o fator espiritual. Eu costumo dizer que a melhor saúde e a base das saúdes que nós temos é a saúde mental. Sem a saúde mental adequada, como é que você vai ter disposição de ter uma saúde física? Você vai ter condições de cuidar do seu corpo? Sem a saúde mental boa, como é que você vai ter condições de acreditar na sua crença, seja ela qual for? A fé, ela vem de um aspecto mental, de uma transcendência em que você precisa ter uma saúde mental boa. Então ela é a base de sustentação das outras saúdes. Tudo começa pela saúde mental. É você com o seu nível de saúde mental adequado, você consegue caminhar bem. Então, em um luto traumático por 2 situações, pela perca e pela falta de homenagem, né? Porque você não vê seu ente querido, você não ter aquela celebração, mesmo que a gente sabe que ali é o corpo, mas ali foi o santuário da alma. Então, aquele corpo vai deixar de existir. Então, mesmo que você consiga fazer suas homenagens ao espírito, mas você quer alguma coisa palpável, você quer ter o objeto de tocar, de beijar, de abraçar, porque ali foi a despedida. Hoje eu atendi uma senhora em que ontem à tarde ela recebeu a ligação do marido na UTI dizendo: eu vou ser entubado agora. Então ela entrou num estado de histeria natural, né? Não tem como você ter um filho pequeno, receber uma videochamada do marido dizendo: eu vou ser entubado agora. E ninguém sabe se volta. Né? Sem saber se ali foi a última despedida. Então veja a situação traumática que gera. É como eu estou dizendo, é uma guerra de fatores externos traumáticos muito violentos, em que as pessoas não estavam prontas para isso. Você até pode levar, é normal você ver uma pessoa
falecer de um acidente, falecer de situações muito traumáticas, né? Uma morte súbita, mas porque aquilo você foi crescendo na sua mente, aquele aspecto de mundo violento. Outra coisa é você saber que é uma doença que não existia há um ano e de repente essa doença está matando milhões e milhões de pessoas. Doutor, e o começo foi muito difícil, porque até os próprios profissionais de saúde, os médicos, você esteve na linha de frente do Covid e as pessoas no começo, nem os profissionais conheciam a doença, né, como se fosse uma doença nova. E essa doença nova trouxe também, além dessa nação de falecidos que nós temos, né, tem uma volume imenso de pessoas, que você falou há pouco, entre tristeza e depressão, que estão tristes porque faliram suas empresas, porque tudo. E aí, eu acho que se houvesse mais investimentos dos governantes para essa área de tratamentos psiquiátricos, se fosse investido mais, não poderia se ter uma campanha para orientar as pessoas melhor a procurar um profissional da sua área, procurar o psiquiatra, para identificar essa doença e não estarem se entupindo de remédio. Porque o que tem de gente tomando remédio é uma coisa de louco. Eu acho que isso vai trazer muito mais consequências no futuro, não vai? Sabia que a psiquiatria, que tem o manejo dos psicotrópicos, é a quinta especialidade médica que mais passa benzodiazepínicos, que é o famoso tarja preta. Então, o tarja preta, apesar do psiquiatra, ele tem um manejo, saber como a biodinâmica, a bioação daquela medicação no organismo, mas ele é o quinto especialidade médica que passa esse tipo de medicação. Ou seja, antes dele tem vários outros especialidades que passam e esquecem de tirar o remédio. Sem contar que o vizinho também passa, o amigo também passa. Então são medicações que agem no sistema nervoso central com muita mais situações deletérias e de desconforto, causando uma possível dependência química, do que uma medicação que tem uma ação terapêutica. Então, a medicação é importante quando se percebe que o paciente está adoecido. Então, não há outro tratamento a não ser tratamento médico. A pessoa que está com depressão, não adianta você ir para uma terapia com depressão. Você tem que tomar medicação. Porque a depressão é uma doença. A gente tem que entender. Só entender isso. Depressão é uma doença. A depressão não é uma frescura, não é falta de Deus. Não é vergonhoso dizer que está com depressão. Do mesmo jeito que a pessoa leva uma topada e precisa tratar aquele ferimento, a depressão é uma doença que não fere nosso corpo, mas fere nossa sensação. Muita gente diz assim, a minha alma está doendo. Então essa alma está machucada. Então entender que é uma depressão, é uma doença, e doença se trata com medicação. Agora uma medicação que seja passada para tratamento e não de maneira sedativa para tirar. Muitas vezes acontece isso. A pessoa está num estado tão negativado que o cérebro mesmo começa a querer apagar a pessoa. É aquela pessoa que dorme muito durante o dia e à noite passa a noite acordada. Você vê, a depressão, ela é tão ruim com a pessoa que o momento que a pessoa tem que ruminar a solidão é o momento que está acordada. Aí quando começa o dia amanhecer, as pessoas começarem a falar, ela começa a entrar num estado de clausura tão grande que ela vai dormir durante o dia. Para não ter contato? Para não ter contato com as outras pessoas. Porque só o falar das pessoas incomoda já. É o chamado anedonia, você tentar se afastar de tudo. É exatamente o principal sintoma de um estado depressivo, é a anedonia. Você não tem mais como viver. Você não tem mais gosto de viver. Então, por isso que não tratando, o caminho é justamente entrar em um estado de uma depressão psicótica até evoluir para um estado de suicídio. E o suicídio é querer tirar a vida? Não. É querer tirar justamente a doença. Eu não estou querendo tirar a minha vida porque eu não tenho mais vida. Eu tenho uma doença que está me consumindo. Então eu quero tirar aquela doença que não sai de mim, de forma nenhuma,
Se você disser assim, a pessoa está com depressão, leva ela para Fernando de Noronha. A doença vai junto. Vão passear junto as duas. Chegar lá vai ser a pior viagem, porque você vai ver todo mundo se divertindo e você sem capacidade de se divertir. Aí vai piorar. Aí um parente olha para você e diz, você tem tudo na sua vida, por que você tem depressão? Aí a pessoa vai piorar mais ainda, porque tem a consciência que tem tudo, mas não tem mais vida. Ô Bruno, quando a gente vive em sociedade e conhece as pessoas, como você está falando, eu estou conseguindo aqui, na minha cabeça, identificar tantas pessoas que eu já fiz essa pergunta. Como que fulano de tal, como que fulana de tal pode ser tão bonita, ter tudo, ter uma boa casa, um bom carro, ter uma família linda, e a pessoa vive... Você já olha para ela, já vê que aquela pessoa não é normal. O olhar, quem dá o semblante da alma é o olho. Eu costumo dizer que a análise psiquiátrica, ela começa a partir do momento que a porta do consultório é aberta. Na hora que eu abro, que eu olho para a pessoa, eu já consigo perceber o caminho que eu vou utilizar para analisar aquela pessoa. É pelo olho, é pela sensação negativa que aquela pessoa entra. Então, a depressão, a gente tem que entender isso, que é uma doença. Eu tenho maior respeito pelos meus colegas psicólogos, mas é muito melhor você fazer uma terapia quando você já está bem, para poder a terapia montar o seu novo ritmo de vida. Tem pessoas que tomam a medicação e melhoram completamente, não precisa de ação terapêutica, né, de um tratamento psicanalítico ou psicoterápico. Mas tem outras que mesmo melhorando, ela não consegue dar funcionalidade à vida dela. Ela está bem, ela sente o humor melhor, mas ela não consegue dar os passos para a vida dela. É como se você colocasse o combustível, o carro está pronto para andar, só falta o piloto. Aí a terapia entra, para lhe ajudar nesse caminhar novamente. Porque você passou tantos dias negativado, tantos dias adoecido, que é como se você desaprendesse a ter força suficiente. Doutor Bruno, uma pessoa nesse grau de depressão, principalmente nesse último ano que a gente sabe do aumento que houve, pessoas por tantas perdas humanas, perdas financeiras, perdas de tudo. É um ano que o índice de divórcio foi imenso, então muitas perdas. Essa depressão causada por uma consequência da Covid, essa depressão será tratada, terá ela cura? Será que teremos cura dessa depressão causada por esse vírus que assola o mundo, que a gente não sabe até quando? Porque todos os dias a gente conta as horas e não sabe quantas faltam. A depressão causada pelo próprio Covid, a gente tem que entender que vai ter uma margem de tempo para os cuidados. Então não é porque, vamos imaginar que depois que 100% da população for vacinada, as pessoas vão estar normais, não vão estar. Como é uma guerra, então existe a margem de sofrimento traumático pós-guerra. Então é nesse tempo de sofrimento traumático que você vai ter que tratar e reensinar pessoas a entrar numa vida cotidiana. Será se quando acabar as pessoas vão entrar no ônibus sem máscara? As pessoas vão entrar na sala, num lugar fechado sem máscara? Tem muitas pessoas que não vão ter mais essa vontade de estar... O normal, não volta ao normal. Vai ter que esperar um bom tempo para ter essa volta da percepção de que o trauma ele foi esquecido. A medicação, ela melhora o trauma? Não melhora. O que melhora é a qualidade de vida. A medicação leva a pessoa para ter uma qualidade de vida melhor. É dentro da qualidade de vida que a pessoa vai quebrando o trauma dela. Se ela não fizer tratamento, ela fica repetindo, revivendo o trauma. Então, independente do trauma, claro que agora o nível de Covid mental, entre aspas, ele é muito grande, exageradamente grande. A gente tem mais de 40% de aumento no fluxo de atendimento no consultório.
Em cidades em que a gente faz o atendimento pelo SUS, tem marcação já para outubro. Como pode? Uma pessoa está doente agora e esperar para o atendimento em outubro. Então você vê que aumentou demais o índice de procura para tratar o estado mental. E principalmente na questão médica, mas aí tem essa parte de saber o tempo do tratamento para quebrar esse trauma. Porque melhorou a condição mental da pessoa, tem que melhorar a funcionalidade. Não adianta a pessoa estar feliz em casa, tem que estar feliz no seu trabalho, tem que estar feliz na sua vida familiar, na sua vida social. Ela tem que voltar a ter função na vida dela. Muita gente tem essa ideia, né? Já que depressão é tristeza, então vamos tomar uma medicação para melhorar a alegria da pessoa. Mas não é a questão só da alegria, é a funcionalidade da pessoa. A pessoa tem que ter o humor melhorado, mas a sua função melhor. E a quebra desse trauma vai demorar o dobro do que foi a pandemia. Se a gente tem 1 ano de pandemia traumatizando as pessoas, serão 2 anos de reaprender essa funcionalidade. Isso é de todo mundo? Não, não é de todo mundo. Isso vai depender muito da personalidade da pessoa, do jeito da pessoa, da atitude das pessoas, de como essa pessoa ela é influenciada pelos meios, seja um meio familiar, seja um meio espiritual. Nós temos bases de sustentação do estado mental, que essas bases muitas vezes não mudam. A família está ali ajudando, fatores espirituais estão ajudando, fatores de amizade estão ajudando, o trabalho está ajudando, mas o que afasta as pessoas disso tudo é a doença. A pessoa se reclusa, se afasta de tudo. Depois que melhora, tenta voltar, e essas bases ela tenta sustentar. Mas, de fato, pode esperar aí mais 1 década para ter uma resolução positiva. Gente, foi uma das conversas mais agradáveis que nós poderíamos ter de um assunto tão sério. Mas uma conversa leve, sem tantos termos técnicos e médicos. O Dr. Bruno trouxe para nós aqui explicações que todo mundo vai levar para a vida, mas aqui fica, ao me despedir, eu queria o tempo em dobro, porque o assunto é tão maravilhoso, tão interessante. Eu sei quanto despertou em você a curiosidade para também descobrir os seus traumas, os seus medos, as suas tristezas. Então, eu quero agradecer a Dr. Bruno por ter aceitado o nosso convite, e eu não vou encerrar o programa. Eu vou passar a palavra para ele encerrar, para que ele deixe um conselho para você que nos acompanhou nessa tarde. O meu conselho está sempre baseado em quebrar o estigma. O estigma que foi criado durante tantos anos sobre o que é psiquiatra, o que é psiquiatria. Muitas vezes quando eu faço alguma postagem, eu tento sempre terminar que a psiquiatria ela veio para dar qualidade de vida às pessoas. Nenhum psiquiatra vai atrás das pessoas para buscar em casa. As pessoas é que devem buscar, mas as pessoas estão doentes. Então elas não têm essa capacidade de se autoanalisar. Eu estou doente. Então a família tem a sensibilidade. Entenda o quanto o seu parente, a sua pessoa próxima, que você tanto ama, ela está doente e está precisando dos seus cuidados. Do mesmo jeito que você leva um chazinho para uma tia, uma mãe, uma avó que está mais fraquinha na cama, diga a ela, você pode estar com depressão e leve ela para um médico certo. Não adianta pedir um remédio para dormir, não adianta pedir um remédio para deixar a pessoa mais mole do que está. Ela precisa ter energia, ela precisa ter vida. Seja uma pessoa, uma criança, seja um adulto, seja um idoso. São depressões diferentes. A criança sofre de um jeito, o adulto sofre de outro, o idoso mais ainda. Muitas vezes uma depressão em um idoso começa por uma sensação que parece um Alzheimer, vamos dizer assim. Então são coisas diferentes que vai acontecendo na vida. Então tenha só essa sensibilidade. Sentiu aquela pessoa 10 dias, 15 dias, de uma maneira diferente, trate. Quanto mais cedo tratar, mais rápido a medicação sai. A psiquiatria não entrou na especialidade médica
para dopar as pessoas, para fazer as pessoas dormir, mas foi para dar qualidade de vida às pessoas, fazer que as pessoas voltem a viver da maneira certa. Ela interage com tudo, seja com a cardiologia, seja com a dermatologia, seja com a pediatria, com a ginecologia. Todas as áreas médicas dependem de uma saúde mental boa para poder caminhar com uma saúde física adequada. Então, procurar um psiquiatra, quebrar o estigma e preconceito e saber que a psiquiatria ela pode ajudar e tirar aquela pessoa que está caminhando ladeira abaixo. De repente, quando olhar para cima, não tem mais condição de voltar. Procure o psiquiatra, busque uma solução. Pode ter certeza que uma avaliação certa, a depressão ela tem começo de tratamento e vai ter fim. Nenhum médico quer que o seu paciente tome remédio a vida toda, nem muito menos remédio para ficar deitado. Isso é coisa do passado. É um estigma que foi quebrado hoje, com a psiquiatria humanizada. Muito obrigado, Kitty. Eu que agradeço. Deus nos abençoe. Muito obrigada por seu carinho, por ter vindo aqui. Nossa, eu queria ter 3 horas de programa, porque teríamos assunto. Muito obrigada. Que Deus lhe abençoe sua família, lhe proteja sempre e que você continue sendo esse membro de nossa família que nos dá tanto orgulho. Muito obrigada.